Em live transmitida pelas redes sociais, o senador Magno Malta leu a lista dos alvarás de soltura de alguns dos cidadãos que foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que obteve uma autorização para visitar os presos nas penitenciárias da Colmeia e da Papuda e que vem fazendo as visitas e acompanhando a situação dos presos em massa. O senador lembrou que as pessoas foram presas injustamente com a acusação conjunta, sem qualquer individualização de suas condutas, nem acesso ao devido processo legal, e a velha imprensa segue tentando manter a narrativa de atribuir crimes graves a pessoas que nem foram ao local. O senador leu a lista de alvarás de soltura que foram emitidos, que permitirão a algumas pessoas irem para suas casas com uma série de restrições inventadas pelo ministro. Magno Malta reconheceu que há um profundo abatimento dos presos e de suas famílias, dizendo: 4 meses naquele local sem ter cometido nenhum crime. O senador apontou que pessoas presas em flagrante por crimes graves não permanecem presas e comparou com a situação dos presos políticos. O senador disse: eu amanhã estarei com Anderson Torres, meu amigo. Não entendo, não vejo razão para que ele permaneça preso. Se a razão foi omissão, o Ibanez já voltou, o comandante da polícia já voltou e o Anderson está preso? Não foi o Anderson que desmobilizou a guarda do palácio, mas isso já é assunto para a CPMI. Mas depois que apareceram essas imagens do G. Dias comandando os atos à baderna de dentro do Planalto, não tem qualquer justificativa plausível para manter o Anderson preso. Após a visita ao ex-ministro Anderson Torres, Magno Malta afirmou que o estado de saúde de Torres é preocupante. Magno Malta relatou que o Ministério Público se manifestou pela soltura, mas Torres continua preso porque Alexandre de Moraes quer, e apontou: o cara entra em um estado como ele entrou. É muito difícil a situação dele. Precisa de muita oração do Brasil inteiro pela vida dele, porque de fato é uma covardia. O senador Rogério Marinho, que acompanhou Malta, disse: acabamos de sair de uma visita ao ex-ministro Anderson Torres, que se encontra preso há mais de 4 meses em prisão temporária. Hoje, 5 senadores, que representam os 42 que assinaram o documento solicitando acesso. Para nós, a libertação de Anderson é um ato de justiça e de humanidade. Assim como o ex-ministro Anderson Torres, outras pessoas enfrentam prisões ilegais e outras restrições às suas liberdades e seus patrimônios em inquéritos políticos sem chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. O assédio ao ex-ministro é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. O Senado segue calado. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite, gente. Boa noite. Ó, eu vou ler a alvará de soltura, patriotas. Vamos falar sobre isso, sobre minha visita a Colmeia. Dá tempo você acionar a setinha e chamar o pessoal, que eu tenho informação muito boa sobre os patriotas, sobre o presídio, né? Para dar para vocês. E também para todos os familiares. Vamos dar uma repassadinha também. Dá para você clicar certinho e dizer: olha, Magno Malta tem informação boa para nós hoje, agora, né? Como a live não vai ser demorada, eu quero falar do primeiro assunto, né? Dada essa dificuldade que nós estamos vivendo de visitação, eu tomei, né, a iniciativa e fiz um ofício pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, que liberou no meu ofício a visita a Papuda e a Colmeia. Então hoje pela manhã eu entrei na Colmeia, quem me acompanha nas redes sociais, estive na Colmeia hoje pela manhã e passei mais ou menos 3 horas lá dentro com as patriotas, com as mulheres que foram presas no dia 8 de janeiro. Né? E todos nós sabemos como é que foi essa prisão, todos nós sabemos como tudo isso aconteceu. A gente relembrar isso é muito doloroso. Chamadas, os homens e as mulheres, todos chamados, todos nós estamos sendo chamados. E a mídia continua falando em 8 de janeiro, quando fala da CPMI, fala de golpe, né? E que o ministro Alexandre de Moraes autoriza o senador Magno Malta a visitar os presos dos atos golpistas, sempre tentando colar essa narrativa, não é? Então é o seguinte, eu tenho um propósito, eu disse às mulheres hoje lá, orando, cantando com elas, levando esperança, dizendo que Deus está no controle de tudo. Então, eu disse a elas, não podemos perder a fé, porque se olha de um lado é parede, do outro lado é parede, olha para frente tem uma grade, e quem vai para lá contar mentira, e tem um monte de advogados ainda mentindo e enrolando essas pessoas, é um negócio muito sério. E os advogados sérios estão sendo jogados na vala, junto com essas pessoas. Então, ao sair de lá, da Colmeia, e eu vou a Papuda, né, recebo a informação, está aqui na minha mão, e eu vou passar a ler para vocês, mais 41 patriotas, entre mulheres e homens, o alvará de soltura está aqui na minha mão, essa lista, né, que eu vou ler agora. Se você identificar alguém da sua família ou alguém do seu estado, alguém parente, você, por favor, dê a notícia, né? A live vai estar também postada, você pode ver. Vamos lá, primeiro nome, fico muito feliz. Primeira das mulheres, Adriana Alves de Almeida, Antônio Genésio Fernandes da Silva, Carlos Adriano Capone, Dei da Silva Firmino, Edith Cristina Medeiros Freire, Romilde Rosa Ferreira, Abdias Joaquim dos Reis, Ademir Domingos Pinto da Silva, Claudinei Bezerra de Souza, Ademar Guizinelli, Sheila Montavani, Tatiane da Silva Marques, Maurício Maruti, Renata Souza Massa, Josenaldo Batista Alves, Maria Jusileia Borges, Fátima de Jesus Ferreiro Correia, Matheus Viana Maia, Marcos Túlio Rios Carvalho, Luiz Adriano de Moraes Paz, Horaci Gonçalves Miller, Marcos Soares Moreira, Armando Valentim Centim Lopes de Andrade, Rosângela Maria da Silva, Welson Deire Amaral dos Santos, Adaildo Alves Santana,
Adenilson Demérito de Córdova, José Paulo Afonso Barros, Evandra do Rosário de Souza, Eliane Gomes dos Santos Lima, Valdinei Massal Brandão, Aldemir da Silva, Tiago Queiroz, Vera Lúcia de Oliveira, Yuri Luan dos Reis, Viviane Martiniane Nogueira, Gleison Clóvis Wolff, José Paulo Fagundes Brandão, Márcio Castro Rodrigues, Márcio Vieira Moreira, Rosângela Maria Roncone. São esses os 41 nomes, não é? Acho que a Polícia Penal, a doutora Keila, juntamente com a também diretora Ana Salomão, estão evitando os esforços com todos os policiais penais, né? A Secretaria de Prisional do Distrito Federal, o doutor Teles, no sentido de que já amanhã, né? Já é noite, o alvará saiu não faz muito tempo, mas é possível que amanhã, no máximo depois da manhã, porque tem toda uma preparação para sair, vir para o Cine, e no Cine colocar a tornozeleira eletrônica e depois seguir para casa. Então, graças a Deus, estou muito feliz pelo que ouvi, embora sofridas com muita adversidade e dificuldade, elas estão confiantes em Deus, não é? E esperando, entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas para a vida do Brasil, para a vida delas, para a minha vida, para a vida de todos nós, a vida dos patriotas que estão. Hoje é aniversário, né, de um marido que está na Papuda, a sua esposa, a esposa manda um abraço para ele, não é? Eu não me lembro o nome dele, não anotei o nome dele, mas é o seguinte, quem está me assistindo, a família de vocês que eu fui hoje na Colmeia, todas estão bem. E mandando cumprimentos para a família, para que a família continue em oração, não perca a esperança, não é? Sei que há muito abatimento, 4 meses dentro daquele lugar sem ter cometido nenhum tipo de crime que possa manter alguém preso dessa forma. Hoje o cara assalta banco, hoje o cara mata, hoje o sujeito rouba uma casa, rouba um carro e vai para a audiência de custódia, e na audiência de custódia ele vai embora para a rua. A lei diz que preso 81 dias, a partir passou de 81 dias, você não pode manter o preso mais, né? Sem que você tenha as provas e tenha a condenação. Então, são pessoas que têm endereço fixo, são pessoas que moram no Brasil, a não ser que a pessoa tinha um BO, já tinha um mandato de prisão, uma série de coisas para serem mantidas presas, mas pelo menos, eu quero dizer a vocês, ontem, realmente eu fiz um discurso muito duro no plenário do Senado, chamando a atenção do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, a respeito das atribuições do Senado e dele como presidente nesse momento e em todos os momentos em que o direito dos senadores, e certamente o presidente Rodrigo Pacheco me garantiu que iria ao Supremo e, bom, eu estou dando essas notícias aqui para vocês a partir do pronunciamento que eu fiz ontem. Então, para não ser desleal, porque tudo é acompanhado, eu tive uma conversa, quer dizer, na verdade o meu discurso foi ao vivo, né? Então isso não tem como, mas também tive uma conversa junto com os senadores, senador Girão, senador Marinho, com o presidente Pacheco, e ele nos garantiu que realmente iria, não é, tomar providências, uma vez que nós havíamos assinado esse ofício, e que chegou também a decisão para que os senadores possam visitar Anderson Torres. Tudo isso é fruto de oração. Eu amanhã estarei com Anderson Torres. As visitas são de 3 em 3, de 2 em 2. Muitos senadores não estão aqui, não é? Mas eu amanhã estarei lá com o Anderson Torres, vou visitar meu amigo, também não vejo, não entendo razão para que ele permaneça preso, já que a justificativa da prisão dele foi omissão. Bom, omissão. Se todos aqueles, o libanês já voltou, o comandante da polícia já voltou, quer dizer,
E o Anderson está preso. Quer dizer, na verdade, não foi o Anderson que desmobilizou a guarda do Palácio. Isso aqui já é outro papo para a CPMI. Mas depois que apareceram essas imagens do G. Dias, né, comandando os atos da baderna a partir de dentro do Palácio do Planalto, não tem qualquer justificativa plausível para manter o Anderson Torres preso. Não tem qualquer justificativa plausível. Isso como é que se diz? Isso é ato de... Eu me lembro muito que na época da prisão dos ladrões de verdade, que foram presos na Lava Jato, que devolveram o dinheiro, que confessaram. Eu me lembro que havia uma reclamação muito grande do ministro Gilmar Mendes. A princípio não, ele estava do lado, né? E até criou essa palavra cleptocracia para o governo do PT. Cleptocracia naquela época, de tanto roubo da soma que ele fez. Mas o ministro depois tomou um outro rumo, né? Desmancharam a prisão de segunda instância, que nós precisamos voltar. Mas eles diziam das longas prisões para que o sujeito pudesse fazer a delação. Lá é ladrão de verdade, assaltantes de verdade, que estão na rua, estão soltos e cantando marra. Então não tem qualquer justificativa, e aqui eu apelo muito mais ao humano, ao sentimento humano das autoridades vigentes hoje. Quando eu escuto essa valentia, essas bravatas do ministro Flávio Dino, que já passou por um drama de sofrimento, com um filho pequeno, o Anderson tem 2 filhas pequenas, não é? Aí eu faço um apelo, sou também que o ministro Alexandre tem 2 filhas pequenas. Então isso não é bom para ninguém. Gente, o Brasil não tem condição, o Brasil não consegue entender essas coisas que estão acontecendo. Então, eu estarei amanhã com o Anderson Torres nessa visita. Não sei qual senador que vai junto, que são de 2 em 2, 3 em 3, até porque o espaço é muito pequeno mesmo, mas foram 43 que assinaram. Eu recebi do nosso líder Marinho esse comunicado, né, que saiu hoje à tarde, e eu estarei lá, sem dúvida alguma, levando um abraço ao meu amigo, levando uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, né? A gente tem que ter misericórdia, não tão somente daqueles que são nossos amigos, sabe? Eu me alegro com o indivíduo, quando comete um crime, ele tem que pagar. Mas isso não quer dizer que ele se tornou indigno de uma visita. Saindo aqui da visita ao Anderson, realmente muito emocionado, né? Está muito fragilizado emocionalmente, situação difícil, a saúde dele. Passando esse tempo aqui ouvindo, orando com ele, juntamente com os senadores que estão saindo aí. É triste ele não entender e não saber por que está passando por isso, né? Estamos indo, vamos para o Ministério Público, já se posicionou a favor dele. E a peça do Ministério Público e as peças todas feitas em favor dele não justifica, né, a prisão dele. O cara entra num estado como ele entrou. Muito difícil a situação dele. Muito difícil, precisa de oração, muita oração do Brasil pela vida dele, porque de fato é uma covardia. Foi. Pessoal chegando aqui na Colmeia, no presídio feminino, e vim fazer uma visita às patriotas, às pessoas, essas mulheres que ainda restaram, que estão presas aqui. Vim trazer a minha palavra de esperança, como sempre, a solidariedade, e esperando o momento que isso tudo tenha um fim, né? Que tudo seja esclarecido para que elas saiam desse SPC do crime onde foram colocados centenas e centenas de mulheres, centenas e centenas de homens, e maioria absoluta colocado no SPC do crime. Isso essa CPMI realmente vai resolver, mas vou passar aqui o dia aqui
levando conforto, a palavra de Deus, consolo, esperança e fé.